Salve galerinha do primeiro ano, estamos aqui de volta com vocês. Nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, onde nós abordamos sobre a categoria gramatical substantivo. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as flexões desse substantivo, tendo em vista que o substantivo é uma classe gramatical variável, ou seja, ela muda de forma. Quero que vocês observem no livro de vocês que esse nosso assunto, para nós concluirmos o livro 1, ele está no capítulo 4. E aí, portanto, galera, nós vamos concluindo aí o nosso livro 1. Na aula seguinte, nós faremos a resolução de algumas questões sobre substantivo. Beleza, galera? Pois vamos lá. Continuando aí o nosso assunto, vamos então fazer menção quando nós falamos flexões do substantivo. Vejamos, duas flexões. O substantivo varia em gênero, o substantivo varia em número, tá? Nós ainda acrescentamos que existem algumas formas associadas à variação de grau. Então, revendo novamente. Por que existem as flexões? Porque o substantivo é uma classe gramatical variável, muda-se na sua contextualização, as formas, tendo em vistas as palavras dentro de uma estrutura oracional, necessariamente ou obrigatoriamente você vai precisar fazer a flexão desse substantivo. E aí nós vamos começar com a flexão no que se refere ao gênero do substantivo, tá? O gênero do substantivo masculino e feminino. Quando o gênero do substantivo faz referência a seres vivos, é notório nós observarmos uma coisa. Geralmente vai coincidir também com o sexo. Como, professora? Menino do sexo masculino, menina do sexo feminino. Mas isso não ocorre, por exemplo, com os seres inanimados. Essa desinência de gêneros nos seres inanimados é só uma convenção gramatical. Portanto, eu posso dizer a escola, ok, é uma convenção gramatical de nós atribuirmos que escola, coloca-se, portanto, aí o artigo feminino a, porque é uma palavra feminina, mas nós estamos falando de seres inanimados. Mas quando nós fizermos referência a seres vivos, nós podemos estar, sim, observando algumas alterações, até mesmo na forma do substantivo. Porque, basicamente, nós aprendemos que a desinência de gênero mais comum, o a, menino, menina, mas nem sempre isso vai ocorrer em todos os substantivos. Vocês observarão que em alguns substantivos, para nós atribuirmos o gênero, muda-se, portanto, a forma da palavra, muda-se, portanto, o radical da palavra. Então, nós nos detemos aqui. Vejamos, galerinha, preste atenção. Qual é a regra geral? Regra geral do gênero do substantivo, essa regra dita pelos moldes gramaticais, essa regra diz, é marcado pela desinência a. O gênero do substantivo é marcado pela desinência a. Com acréscimo, coloquei aqui, preste atenção aqui comigo. Coloquei peru, perua. Tá? Opa, professora, mas aí é animal. Vamos mais à frente, porque vai existir uma particularidade para alguns animais, tá? Então, vejamos. Com esse substantivo, basicamente, funcionou o acréscimo da desinência a e, portanto, concretizou masculino e feminino. Pode ser com o que nós já comumente fazemos, colocando aí a desinência básica que representa o gênero do substantivo a, menino, menina, permaneceu-se, portanto, o mesmo radical, acrescentamos apenas aí a troca da desinência, colocando-se o o, trocando-se para a desinência de gênero do substantivo, que é a desinência básica, a. Nós também temos uma forma que eu coloquei aqui, que vocês visualizem, com substituição, leão, leoa.
tá? Aqui não foi apenas um acréscimo, aqui realmente houve uma mudança. Preste atenção aqui, ó. Se você observar nesse ditongo aqui, ditongo leão, nós colocamos leoa, então realmente foi uma substituição de um ditongo por outro, mas basicamente na troca desse ditongo houve a desinência de gênero, caracterizando aí, portanto, tá, o feminino. Claro, se é fazendo menção aos animais, basicamente nós vamos observar algumas expressões que vão designar em outros substantivos que designam animais, que não vai haver essa mesma troca aqui, essa substituição. Nós vamos acrescentar, porventura, outras palavras que representam o sexo, tá? O sexo. Então, vamos lá. Terminação em ão. Eu posso ter um substantivo, uma terminação ão. Como eu posso fazer o gênero desse substantivo? Galera, eu quero chamar a atenção de vocês que são regras muito metódicas. Aqui são questões muito teóricas. Então, nem sempre, em algumas situações, vocês saberão, por exemplo, surgiu uma dúvida agora. Bem, as regras da gramática normativa, ela não cobre todas as situações. Mas, basicamente, eu sempre costumo dizer que leitura é fundamental, para que você, de repente, aí, em algumas situações que surja alguma dúvida, você, com o seu, digamos assim, o seu campo ampliado de leitura, basicamente, você não vai nem pesquisar gramática, nem dicionário, não. Você já, basicamente, sabe fazer uso dessa palavra, dessas flexões. Então, assim, terminação em ão, troca-se por, e aí, oa, ona ou an. Leão, leoa, solteirão, solteirona, irmão, irmã. Tá? Então, é muito básico. Claro que, com essa terminação ão, nós, às vezes, temos mais dúvidas que podem, porventura, surgir, essas dúvidas, quando se trata do número, tá? Que aí existirão alguns substantivos que, quando nós formos mais à frente, nós vamos ter um cuidado mais especial. Então, olha só, em se tratando do substantivo em gênero terminação em ão, troca-se por oa, ona ou an. Beleza? Vamos lá. Básico isso. As terminações esa, essa. Uma terminação que caracteriza o gênero feminino. Profeta, profetiza. Cônsul, consuleza, conde, condessa. Então, isso é para basicamente nós observarmos a estrutura, o que é que de fato traz, o que é que como eu posso atribuir ao substantivo, o gênero do substantivo profeta. Então, aí, profetiza. Poeta, não está aqui no slide, mas vamos ver. Poeta, poetiza o feminino, poetiza. Tem aí o acréscimo do sufixo isa, que caracteriza o gênero feminino, de poeta. E aí não é o poeta, a poeta, é o poeta e a poetisa. Beleza? Vamos continuar. Existem algumas palavras uniformes. Vamos só rever. O que são palavras uniformes? Uma única forma, galera. Uma única forma. Palavras biformes. Duas formas. As palavras uniformes, elas não sofrerão alterações no seu radical. Mas então, professora, como eu vou atribuir o gênero desse substantivo se não há alteração? Simples. Quando for comum de dois, o radical permanece, a palavra permanece. Pianista, pianista, beleza. O que caracteriza, galera? Simples. Eu faço o acréscimo para o masculino o, para o feminino a. Portanto, eu digo pianista, a pianista, o cientista, a cientista, o artista, a artista, o flautista, a flautista. Por que é comum de dois gêneros aqui? Porque a palavra permanece inalterada, o substantivo, e você pode flexionar aí usando o artigo o, masculino, a, feminino. Por que eu estou dizendo isso? Porque em outras situações, por exemplo, no que faz referência a essa forma, que também é uniforme, são os epicenos, que isso é exatamente uma referência, uma inferência dada para nós atribuirmos aí ao sexo,
nos animais. Existirão algumas estruturas do substantivo que não é possível aliás, nós fazermos aquela troca, leão, leoa, mas em determinados substantivos que designam animais não é possível. Nós precisamos colocar, junto a esses substantivos que designam animais, macho ou fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Cobra, galerinha, a cobra, tem o cobra. Não é possível nós atribuirmos esse gênero nessa construção. Cobra macho, cobra fêmea. Borboleta macho, borboleta fêmea. Cuidado! Esse acréscimo de macho ou fêmea dessas expressões, essas expressões elas não são válidas para todos os substantivos aí que designam animais não, tá bom? Beleza. Isso é comum de dois, é uma única forma, na realidade, é uma única forma. Por que única forma? Jacaré permanece, jacaré permanece. O que é que eu acrescento? Macho, que vai designar, né, o sexo, fêmea, que vai designar o outro sexo. Portanto, nós chamamos que o epiceno é uma única forma. Nós só fazemos o acréscimo dessas palavras já mencionadas. Beleza, vamos lá, o sobrecomum. Esse, galera, não muda nada. Permanece da mesma forma para o masculino e para o feminino. O sobrecomum é quando eu digo a criança. A criança já denota-se, portanto, aí o sexo masculino e o sexo feminino. A vítima, galera, a vítima pode ser o homem e a mulher, a testemunha, o homem e a mulher. Eu não digo a testemunha e o testemunho. Não, professor, mas existe o testemunho. Mas aí não entra na mesma semântica. A testemunha que designa uma pessoa. O testemunho é a ação dele. Lembram? É a ação, o testemunho é até um substantivo abstrato, que depende de outro ser para existir. O testemunho não cabe aqui na mesma estrutura semântica de a testemunha. Muitos alunos me questionam quando nós falamos de a testemunha. A testemunha que é a pessoa. E essa pessoa pode ser homem ou mulher. Beleza? Vamos lá. Heterônimo, simples. Heterônimo, prefixo hetero, quer dizer diferente. Existem substantivos que no gênero vai mudar o radical. Simples. Cavalo, égua, homem, mulher. Observem, bode, cabra, e assim por diante. Muda, minha gente. O gênero é atribuído com mudança de radical totalmente diferente. Beleza aqui? Pois vamos lá. Não precisamos nos adentrar nos pormenores, minha gente. É um conteúdo que, de fato, vocês já vêm estudando nas séries anteriores. Então, é só um reforço. Beleza. Vamos lá. Existe também o feminino e masculino com diferentes sentidos. Cuidado com esses termos, até eu costumo sempre observar isso nas redações de alguns alunos ao fazer essas correções. Minha gente, às vezes, o uso do A, do artigo A, designando feminino, e do O, designando masculino, quando nós colocamos antes de alguns substantivos, muda de sentido. Então, cuidado, que quando eu digo cabeça, é diferente de a cabeça. Quando eu digo o capital, é diferente de a capital. O que é que eu estou observando? A mesma estrutura. A mesma estrutura aí. O mesmo léxico. Mas nós temos o que, ó? Nós temos aqui, vamos lá. Hoje eu esqueci de usar meu apontador a laser. Vamos lá. A cabeça, parte do corpo, minha gente. O cabeça, chefe. Então, eu fiz a mudança na realidade aqui dos artigos e mudou, portanto, o sentido. A grama é a relva, o grama, unidade de peso. A rádio, emissora, o rádio, aparelho. Beleza? Então, cuidado, viu, galerinha? Em algumas construções de discurso, de argumentos, cuidado quando forem usar essas palavras, porque você pode estar, se você usar indevidamente aí os artigos, você de repente pode estar atribuindo um novo sentido ou um outro sentido diferente do planejado, tá? Casos particulares quanto ao gênero. Nós temos ateu, ateia, herói, heroína, réu, ré. Por que são alguns casos particulares aqui? Porque na realidade não obedece nenhuma regra bem específica. Muda aqui totalmente toda a estrutura
tá, lexical da palavra. Então, esses casos particulares, basicamente, eles fogem um pouquinho às regras que nós mencionamos anteriormente. Beleza, vamos lá, flexão de número. Número, quantidade, singular, plural. Beleza. Qual é a desinência básica de nós atribuirmos o masculino plural de uma palavra? Acrescento S. Escola, escolas. Ok, então é regra geral. Casa, casas, classe, classes. Mas existem algumas outras regras em se tratando da flexão de número que pode, porventura, ocorrer uma outra desinência, o acréscimo de uma outra desinência. Mas, basicamente, a regra geral é essa. Temos alguns substantivos que são terminados em vogal ou ditongo, que também cabem na regra geral, acréscimo de S. Sapato, sapatos. Relógio, relógios. Substantivos terminados em ão, acréscimo de S. Órfão, órfãos. Troca-se-ão por ões ou ães. Então, vejamos, basicamente, quando os substantivos terminam em ão, o plural é feito com acréscimo de S. Cabe aqui uma palavrinha que eu costumo ouvir comumente de forma inadequada. Cidadão, cidadãos e não cidadões. Cabe nessa regra, terminado em ão. Ah, professora, mas tem vários substantivos que nós podemos usar dois tipos de plural. Beleza, tudo bem. Se tem duas possibilidades, você usa a que melhor lhe vier à cabeça no momento, portanto, você faz o uso devido. Mas, geralmente, o acréscimo é de S, tá? Ou, em algumas situações, troca-se o ão por ões ou ães, como pão, pães. É comum, minha gente, não precisa nem vocês aprenderem essa regra. Ninguém vai dizer pães. Ninguém vai dizer pães. Pão, pães. Espião, espiões, cão, cães e assim por diante. Então, observe apenas a terminação do ão, que pode haver essa troca de ão por ões ou por ães. Beleza? Aqui, vamos lá. Existe também o plural feito em se tratando de substantivos terminados em L. Quando o final for AL, OL e o L, vocês vão trocar isso por is. Então, eu tenho jornal, jornais, anzol, anzóis, paú, paúis. Por que eu estou dizendo isso com essas terminações? Porque com outras terminações, por exemplo, com o IL, já é uma outra regra. Com EL, já é uma outra regra. Essa regra cabe apenas com a terminação, com as terminações finais AL, OL, UL. Beleza? Vamos aqui, ó. Final IL. Quando a palavra for oxítona, você vai trocar por IS. Barril, sílaba tônica última, barris. Quando for paroxítona, você faz o contrário. Fóssil, fósseis. Nós trocamos o IL por eis. Mas aqui não precisa estar quebrando cabeça, não. Vocês já sabem. Basicamente, o costume, o ato de escrever ou de ler facilitará demais essas flexões para vocês. Beleza? Vamos lá. Substantivos terminados em M e N. Comum, minha gente, nós trocamos o M por NS. Jovens, jovens. Tá? Ou em algumas situações, vejamos aqui, acrescenta-se S ou ES. Abdômen, abdômens ou abdômenes. Beleza? Aqui tem também os substantivos terminados em R, S e Z. Mar, minha gente, mares, nós acrescentamos S. Colher, colheres. Cruz, cruzes. Claro que existem alguns substantivos que eles já são pluralizados na própria forma, na sua própria construção léxica. Ônibus, basicamente, já é uma palavra pluralizada. O que é que eu faço para eu atribuir o plural? Coloco o artigo no plural. O ônibus, os ônibus. Tá? Beleza. Substantivos terminados em X, não tem como alterar final do substantivo não, galera, não tem. Aqui são invariáveis, você acrescenta apenas o artigo no plural. Portanto, o tórax, os tórax. Não tem como eu fazer acréscimo aqui de nenhuma desinência que caracterize aqui o plural. Beleza? Cuidado com os plurais metafônicos. Existem palavras que ao ser posto no plural, muda-se o som, a forma de pronunciar, tá? Quando eu digo, minha gente, o povo, eu digo os povos, tá?
Eu não digo, quando eu digo ovo, não é os ovos, não. Os ovos. Professora, para que saber disso? Para a leitura. No momento que você fizer o uso da oralidade, para você não cometer nenhum deslize aí, tá? Para você não dizer os postos de gasolina, para vocês saberem que são os postos de gasolina. Tá vendo como às vezes vocês não querem dar importância a isso? E tomando conhecimento, absorvendo essas informações, evita, de certa forma, que você cometa um deslize aí no momento formal. Beleza? Lembrando, plural metafônico é só na fala, minha gente. Não existe plural metafônico na escrita. Metafônico, som. Ok. Então, nós colocamos aqui, eu já indiquei, galerinha, para vocês. O coro, o som é fechado, é os coros. O forno, os fornos, som fechado. Aí eu dei 2 exemplos de som aberto. O tijolo é os tijolos. O ovo, os ovos. Entenderam aqui? Som fechado, som aberto. Claro, isso aqui é questão de leitura. Existirão N substantivos nessa modalidade. Substantivos que só se apresentam no plural. Os óculos, minha gente, os pêsames. Eu não digo pêsames, eu não digo parabéns, eu digo os parabéns. Então, são palavras que não mudam, não. Elas já apresentam na sua própria estrutura o próprio plural. A própria flexão no plural, aí no caso de número. Plural dos diminutivos. É fácilzinho aqui, tá? Geralmente eu ensino para vocês dessa forma. Animal, eu quero plural, mas eu quero plural no diminutivo. Basicamente, vocês não usam muito isso, não. No dia a dia de vocês. Mas é interessante nós sabermos. Eu peço para o aluno colocar primeiramente animal, coloquem o plural de animal, animais. Eu acrescento agora o sufixo que denota diminutivo. O diminutivo, o sufixo, minha gente, tem aluno de zinho, não é zinho. O diminutivo, o sufixo que caracteriza o diminutivo é inho. O que é que eu faço? Vamos lá, galerinha, rapidinho. Animais, não é o plural de animal? Troca o S por Z e acrescenta inho. E aí, claro que eu vou colocar o S, a desinência de S, para caracterizar o plural. Qual é o plural do diminutivo? Plural, animal, animaizinhos. Colher, ó, belezinha aqui, troca o S por Z e acrescenta o sufixo diminutivo. Eu digo colherzinhas. Flor, coloca logo no plural, flores, troca o S por Z, galera. Coloca o sufixo diminutivo inha. Claro, vocês vão flexionar em gênero, minha gente. Se é animal, tem que ser O. Se é colher, é A. Se é flor, é A. Beleza. Pois vamos passando, porque nós temos ainda muita coisa. Grau dos substantivos. Vamos lá. Grau, na realidade, é para nós atribuirmos o tamanho. Não é assim? E nós temos várias formas de atribuirmos o tamanho. Ou o sufixo, ou as palavras grande, pequeno, imenso, minúsculo, também posso. Eu posso dizer uma casa grande, posso dizer casarão. Eu posso dizer casebre e posso dizer casa pequena. Então, existem aí essas duas formas. Normal, cadeira, copo e mulher. É o grau normal, o tamanho. Aumentativo sintético, galera. Eu posso acrescentar ão, ona, aso, depende. Aço, arrão ou as. Cadeirona, copazo, mulherão. Isso é o sintético. O que é o aumentativo sintético? O acréscimo de um sufixo. O aumentativo analítico acrescenta as palavras que denotam aí o grau aumentativo no caso. Pode ser grande, enorme, imensa. Eu posso dizer cadeira grande, copo enorme, mulher imensa. Beleza? Diminutivo sintético. Eu acrescento o sufixo inho, ito, eco, ebre, elo. E no analítico acrescentem vocês as palavras pequeno, mínimo, menor, minúsculo. Então, no diminutivo sintético, cadeirinha, casebre. No diminutivo analítico, cadeira pequena e dedo mínimo, por exemplo. Ok? Observe, em muitas situações nós usamos esses termos, esses sufixos que denotam grau, no sentido emotivo, no sentido carinhoso. Você diz amorzinho, não é porque o amor é pequeno. Tá? Mamãezinha, não é porque a mãe é pequena, papaizinha, porque o pai é pequeno, é uma forma carinhosa. Então, quando eu digo ele é um amorzinho, ele não passa de um pobretão. Também cuidado que às vezes você pode usar esses sufixos que denotam grau, no sentido de menosprezar alguém, de subestimar alguém, ou ironizar alguém, de usar de forma sarcástica. Então, só para vocês perceberem, galerinha, aqui amorzinho não é diminutivo, pobretão não é aumentativo, gracinha não é diminutivo e livreco aqui denota um certo desmerecimento desse livro, por exemplo. Não gostei do livro, eu chamei de livreco.
É um livreco de segunda categoria. Então, cuidado que essas expressões, elas não denotam, esse sufixo não denotam grau. É apenas uma forma de nós nos colocarmos e contextualizar de outra forma, ironizando, com carinho, assim como nós queiramos. Plural dos substantivos compostos, aqui é rapidinho. Minha gente, se o substantivo for composto, mas ele não é separado por hífen, vocês façam o plural normalmente, belezinha. Pontapé, pontapés, vocês só acrescentam o S no final. Só que no slide eu só coloquei de substantivos compostos, tá bom? Girassol, girassóis, pronto, beleza. Agora, quando o substantivo for composto, separado por hífen, nós vamos observar algumas regrazinhas aqui, bem rapidinho, para vocês. Olha só, se não houver hífen, eu já mencionei, os substantivos compostos flexionam-se normalmente. Aguardente, aguardentes, girassol, girassóis. Mas, porventura, minha gente, vamos aqui uma regra básica. Quando o substantivo for composto e ligado por hífen, eu costumo dizer que é só você fazer o plural dessas palavras separadamente. Se eu pegar amor perfeito e eu quero plural. Minha gente, qual é o plural de amor? Amores. Qual é o plural de perfeito? Perfeitos. Então, junta amores perfeitos. Aí eu dou para você assim, galerinha. Eu dou essa palavra, cartão postal, substantivo composto. Ah, professora, você fazer? Não, sabe? Faz separadamente, cartão. Qual é o plural de cartão? Cartões. Qual é o plural da palavra postal? Postais. Cartões, postais. Mas cuidado, sempre que as palavras forem, claro, variáveis, substantivo, dá certo, tá? Ó, couves, flores, são palavras variáveis. Mas vejamos aqui, olha, ex-alunos. Minha gente, vocês não vão atribuir plural para esse prefixo aqui, ex. Guarda-costas, minha gente, verbo, nessa situação aqui é invariável, tá bom? Invariável, você não vai variar. Beija-flor, beija-flores, porque beija é verbo. Sempre vivos é uma palavra invariável, sempre é um advérbio, você vai variar apenas a segunda, vivas. Então, o que é que diz a regra? Pluralizam-se as partes dos substantivos compostos formadas por palavras variáveis, substantivos, adjetivos e numerais. E não se flexionam as partes formadas por palavras invariáveis, que é o caso de verbo ou advérbio ou um prefixo. Beleza? Pois, ok. Quando as palavras que compõem o substantivo composto vierem ligadas por preposição, só flexiona a primeira palavra. Pé de moleque, pés de moleque. Pão de ló, pães de ló. Águas de colônia. Água de colônia, eu peço plural, você me dá só águas. Beleza. Quando os substantivos forem representados por palavras onomatopeicas, que são as onomatopeias, que são sons, nós vamos variar apenas a segunda palavra. Reco, reco, tic-tac, tic-tac, representando o som do relógio, o pêndulo do relógio. Tic-tac, somente a última palavra. Beleza, a aula de hoje nós terminamos, nós estudamos hoje, vocês aprenderam sobre as flexões do substantivo. Próxima aula, galera, nós vamos para a resolução de questões. Um abraço em todos. Ficamos por aqui. Tchauzinho.